Então, a Tati Weston Webb, ela anunciou nesse final de semana que interrompeu as suas atividades profissionais em função de tratamento para a saúde mental. E isso já havia acontecido com o Gabriel Medina, que é também um grande campeão na modalidade do surf. Lembrando que também uma ginasta norte-americana sofreu com esse problema lá atrás e tal, parou de competir. E o que eu proponho para você é o seguinte: ah, faz alguns anos eu estava vivendo por um momento bastante difícil do ponto de vista emocional. E isso aí eu vi que me prejudicou nas minhas idas na academia. Tanto que eu diminui meu treino de 1 hora, às vezes eu fazia com 35 minutos, 40 minutos por falta de motivação interna. Então eu queria uma avaliação sua, primeiro, sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde mental e como enfrentá-los, Verani. Com certeza, nós estamos vivendo, Roberto, uma epidemia de transtornos mentais. Isso aumentou demais após a pandemia e isso vem crescendo, principalmente com as mulheres, porque a mulher ela é diferente. Hormonal da mulher é diferente do homem. E nós estamos enfrentando jornadas que já passou de tripla, já virou quarteirão. Eu falo que isso daí já está acima do que nós conseguimos suportar. Mas como nós mulheres conseguimos fazer 3 coisas, 4, 5 vezes, 5 coisas ao mesmo tempo, a gente vai acumulando essas cargas, só que o emocional, ele grita. Ele vai sussurrando no seu ouvido através de alguns sintomas. E a hora que aparecem as doenças psicossomáticas, já é o grito de socorro. E daí não tem mais o que fazer. É o burnout, é o estresse, é a síndrome do pânico, e muitas vezes acontece de desmaiar e apagar mesmo. Então, primeiro, nós temos que tomar cuidado com esses sinais, os sussurros ainda, que são algumas coisas que vai acontecendo no seu dia a dia, pequenos esquecimentos, algumas coceiras pela pele, queda de cabelo, um atraso menstrual. Isso ainda são pequenos sinais de que você deve olhar para dentro. Os homens são feitos de testosterona, Roberto. Então vocês são feitos, a gente chama o homem de sol e a mulher de lua, porque a mulher realmente ela tem suas fases lunares. Nós menstruamos. E o que está acontecendo é que a mulher não está nem respeitando mais o seu ciclo hormonal, menstrual, de recolhimento, de olhar para dentro, de se aquietar. Muitas até anulam a própria menstruação para dar conta dessa exigência do mercado de trabalho. Então, elas estão realmente anulando a própria maternidade, feminilidade, enfim, elas estão endurecendo e elas estão perdendo o recurso mais importante da mulher, que é o sentir, o intuir, e elas estão anestesiadas para que elas possam trabalhar feito homens. Só que dentro desse mercado não existe como a gente conseguir lutar contra, conseguir colocar, fazer com que a gente consiga, de repente, o mesmo mérito de um homem, a promoção dentro da carreira. Então é isso que está frustrando as mulheres, né, Roberto? Então não existe essa competição. Nós somos mulheres, nós somos um vaso frágil, o feminino. Isso é bíblico. Só que até as mulheres não querem esse lugar porque elas estão com uma demanda tão alta, elas estão tendo que cuidar, prover, proteger o lar. Hoje nós temos um aumento de mulheres mães solo muito grande, por falta de ter tido um homem que pudesse cuidar e prover, elas estão tendo que tomar essa dianteira. Então, realmente, nós estamos vendo aí um gráfico crescente de mulheres que estão adoecendo e ocupando por ocupar um lugar que não é delas. O homem adoece? Sim, ele adoece. É importante estar atento a esse sinal? Com certeza. O homem entra numa depressão, porque ele despreza qualquer sintoma e quando você se dá conta, você está na depressão. Ele derruba. Agora, a Alberto, por conta da sua natureza de não desistir, de fazer tudo por todos, ela está em depressão e ela está trabalhando, ela coloca uma máscara, sorrindo para todo mundo, e ela está doente, mas ela está em movimento, porque ela sabe que ela precisa cuidar do filho, da casa, do marido e de todos ao redor. Então, essa é a diferença do homem e da mulher. O homem se entrega, a mulher doente, ela está fazendo. E ela vai adoecendo ainda mais por não se dar nem o direito de se recuperar nesse processo, porque ela não se admite ser fraca. Porque ela já vem de um histórico, às vezes, familiar de mulheres muito fortes, que ela não pode desistir,
que ela tem que aguentar, ela tem que ser forte. Então ela já se anestesia para poder estar cuidando de tudo e todos, menos dela. Queria ouvir junto com você aí um trecho do depoimento dessa surfista em relação ao problema que ela está passando. Vamos lá. Venho dividir com vocês que me acompanham e que torcem para mim um momento bem delicado na minha vida, que resultou em uma decisão bem importante. Nos últimos tempos, depois de 2 ciclos olímpicos e 10 anos no circuito mundial sem perder nenhum evento, eu senti um pouquinho de desgaste emocional e físico. Eu percebi esses sinais e realmente precisava olhar com mais atenção minha saúde emocional. Como atleta, sempre fui apaixonada pelo que eu faço e muito grata por tudo que eu conquistei, sendo fruto de um trabalho intenso e coletivo. Mas também sei que cuidar do meu bem-estar é essencial para honrar minha paixão e continuar competindo em alto nível no futuro. Identifiquei em alinhamento com minha psicóloga uns sinais indicativos de desgaste emocional e físico, que poderiam realmente progredir para um diagnóstico de burnout. Com isso, realmente uma decisão tive que ser tomada e realmente não foi fácil. Eu decidi, junto com meu time, para tomar uma pausa durante o resto desse ano. Muito bem, está aí o depoimento dela e eu queria chamar a atenção que ela fala da interferência psicológica na parte física e a parte física na parte psicológica também, ou seja, ela está preocupada com o rendimento, com a queda de rendimento que ela possa ter também, mas ela decidiu dar mais atenção para a sua saúde mental, Leilani. Com certeza, o físico, ele só é um reflexo da emoção, porque o corpo é emoção. Então não tem como a gente negligenciar ou não escutar isso aí. Porque quando você não ouve por conta dessa anestesia mesmo, por não querer ouvir, parar de sentir, tá doendo aqui, tá doendo ali, mas deixa lá, porque eu tenho um calendário para seguir de treinamento e competição, não posso parar. Então, essa fase de não posso parar, nós vamos adoecer. É aí que pode acontecer um burnout, é aí que pode dar um apagão. O fato de você não escutar o sussurro e a hora que o corpo gritar, ele vai parar. Se ele não parar, ele vai te dar uma doença, ele vai te dar um câncer, ele vai te dar alguma coisa que vai te obrigar a parar e olhar. Porque nós temos até um, um livro que fala que o câncer não é de todo ruim. Então, na verdade, são coisas que você não tem visto, não tem olhado por muito tempo, isso está prolongando dentro do teu corpo, são sinais, são comportamentos, são hábitos que você está deixando de ouvir. E daí o corpo, ele tem que parar você de alguma forma. Então, gente, é olhar para todos os sintomas, porque eu falo que o corpo fala o tempo todo e emoção é corpo. Tudo que nós pensamos, nós geramos um sentimento, tem uma emoção envolvida aquilo, e naquele sentimento, aquela emoção, ela precisa encontrar fluidez dentro do seu corpo, ela tem que sair. E quando aquilo não tem espaço para sentir, porque eu não posso sentir agora que eu estou muito ocupada, eu tenho outras coisas que são prioridade, menos o meu sentir, aí nós vamos pagar um preço por isso. Então ela deve estar sentindo no físico algo que o emocional dela já está falando há muito tempo. Porque, volto a dizer, emoção é corpo, está no seu corpo. Qualquer mágoa, qualquer frustração, qualquer arrependimento ali, qualquer culpa. Então, traumas, tudo está ali. E aquilo está causando uma lesão no teu ombro, aquilo está causando uma gastrite nervosa, então o intestino irritável. Então, precisamos sim avaliar as nossas emoções. Então, um indivíduo saudável, Roberto, é um indivíduo que sabe reconhecer e dar nome à sua emoção. Porque a emoção, ela nos traz informação. E quando a gente não quer essa informação, a gente vai pagar pelo preço da doença aí. Então, realmente, essa psicóloga que deve estar acompanhando ela, deve ser uma especialista em esporte, em esportistas, e ela está vendo um cenário que não é de hoje, dessas crianças que começaram muito cedo, porque essa mulher já começou desenvolvendo esporte lá atrás, deixou de brincar, deixou de ter uma vida infantil às vezes,
por conta de um treinamento físico. Então, muitas coisas foram deixadas lá atrás e que hoje essa conta vai chegar. Então, às vezes, é um chamado do próprio corpo, tipo, é isso mesmo que eu quero? Tá valendo a pena todo esse esforço, essa dedicação? E que momento do ciclo da vida ela está? De repente, ela já está até tendo chamado ali para pensar em família, casamento, filhos, e ela, o corpo vai, o relógio biológico vai chamar a atenção dela para isso. Então, são questionamentos que ela mesma não vai entender muito bem. Por isso que é importante ter um processo terapêutico. Então, esse momento de parar, voltar para casa, que eu falo sempre nos meus aulões, volte para casa para que você possa se escutar. Ter essa escuta, silenciar a tua mente, sai fora desse contexto para que você possa se ouvir. O que que o meu corpo está tentando me dizer através desses sintomas? Porque o corpo fala com a gente todos os dias. Não é só a barriga que ronca na hora da fome. É cada pensamento, cada sentimento, nós precisamos dar nome a tudo isso. E aprender a se ouvir, Roberto, é o melhor caminho para a cura. É a gente parar, silenciar a mente e ouvir. O que aquele sentimento, aquela emoção está me dizendo? Por que eu estou sentindo isso? Porque agora a gente é adulto e a gente já sabe dar nome às coisas. E a gente consegue se autorregular, diferente do meu filho, que às vezes ele está irritado, mas não sabe. Eu tenho que conduzi-lo nessa emoção, para que ele entenda o porquê que ele está sentindo aquilo e como que essa emoção encontra uma fluidez, que eu sempre oriento através do movimento. É raiva? Vai puxar o ferro, vai socar o saco de luta. É raiva? Bota isso para um combustível de treino, né? Sim. Mas não deixa essa raiva aí dentro, senão ela vai se alojar no teu fígado. Então, são coisas, Roberto, que o autoconhecimento, junto com toda a neurociência, tudo que nós temos de informação hoje, que é muito rico, se a gente não parar para se ouvir, a gente vai adoecer. E isso é crescente no universo das mulheres. E é por isso que eu conduzo mulheres todo mês, né, Roberto? Porque todos nós vamos chamar, vamos sentir esse chamado em algum momento da vida. Porque nós temos ciclos da vida. A cada 7 anos, nós renovamos os nossos ciclos. E nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas se a gente quer respostas diferentes. Não dá para usar a mesma mini saia com 60 anos, entendeu? Então a gente precisa mudar hábitos, comportamentos, pensamentos, e eu acho que é isso que é estar vivo. É você estar se reciclando em informação, em conhecimento, é se auto-observando e realmente e não ser um indivíduo, nasci assim, vou morrer assim. Porque hoje nós temos recurso, e nós temos profissionais, nós temos entendimento e conhecimento, e nós temos Farol de Limeira levando informação para vocês aí online, e muita coisa oferecendo aí para vocês. Então, esse é o caminho, né, Roberto?